Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Roselaine Meza e eu sou professora de matemática. Hoje farei para vocês a demonstração da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, para a disciplina de matemática discreta do Profemat. Então, pessoal, vamos fazer aqui a demonstração da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, seja A vezes B mais C, que é igual a A vezes B mais A vezes C, para todo A, B, C pertencente aos naturais. Ou seja, ela diz que um A vezes B mais C resultará em A vezes B mais um A vezes C para todos os naturais. Então, nós temos aqui, esta é a nossa hipótese, e aqui nossa tese, ou seja, onde nós queremos chegar. Então, pessoal, para demonstrar isso daqui, iremos fazer um processo direto, certo? Então, nós temos o seguinte: se A vezes B mais C é uma multiplicação, certo? Então, vocês se lembram de multiplicação? Como que ela funciona? A multiplicação é um processo de soma, certo? Ou seja, se eu tenho A vezes N, por exemplo, eu estou dizendo que o A vai se repetir somando N vezes. Então, aqui, quando nós fazemos A vezes B mais C, nós também conseguimos utilizar o mesmo processo. Então, ele ficaria como? Ficaria B mais C, mais B mais C, mais B mais C, mais B mais C. Ou seja, o A está multiplicando por B mais C N vezes. Ou seja, nós temos isso daqui A vezes, não é N vezes, desculpa. Então, B mais C ele vai se repetir somando A vezes, certo? E quando nós temos o quê? Um processo de adição, como vocês podem ver aqui, nós temos um processo de adição, onde que fatores se repetem? O fator B e o fator C, olha aqui, eles se repetem. Então, pela associação da adição, nós conseguimos escrever isso daqui com os B's todos juntos e os C's todos juntos, já que eles são o mesmo termo. Então, nós temos o quê? B mais B, mais B, mais B, mais C, mais C, mais C, mais C, pela associação da adição, certo? Então, nós temos aqui que o B está se repetindo somando A vezes, certo? E a mesma coisa está acontecendo com o C. Ele se repete na soma A vezes, certo? E isso daqui é o que, gente? Isso daqui é um processo de multiplicação. Então, nós voltamos lá para que diz a multiplicação, ou seja, um A vezes N é a mesma coisa que A somando A N vezes, certo? Então, aqui nós temos a mesma coisa com o B. O B está somando A vezes e o C está somando A vezes. Então, nós conseguimos escrever esse B somando A vezes, esse C somando A vezes, como A vezes B mais A vezes C. Logo, isso, consequentemente, faz com que nós cheguemos ao resultado esperado, ou seja, que um A vezes B mais C implica em um A vezes B mais um A vezes C, como vocês podem ver dentro dessa demonstração. Então, como queríamos demonstrar, certo? Isso é uma demonstração de uma forma um pouco mais direta. Nós também conseguimos fazer essa demonstração por indução, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, então, essa demonstração por indução. Observe. Nós temos aqui, seja a propriedade A, né, que é a propriedade que a gente falou agora há pouco, que é um A vezes B mais C, que vai ser igual a A vezes B mais A vezes C, para todo A, B e C pertencentes aos naturais, ou seja, nós temos a nossa hipótese, que ela resulta na nossa tese, certo? Então, nós vamos, de acordo com a nossa hipótese, tentar chegar na tese, certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, a prova será feita por indução em A, certo? Então, primeiramente, nós temos que mostrar para o caso base, certo? Então, o caso base significa provar para o primeiro natural.
E qual que seria o primeiro natural? 1. Ou seja, então nós vamos provar para um P de 1, ou seja, para A igual a 1. Então, nós temos o seguinte aqui. Nós temos 1 vezes B mais C, que vai ser igual a 1 vezes B mais 1 vezes C, que vai ser igual a B mais C. Lembra lá que eu falei da propriedade da multiplicação? Que se nós temos um A vezes N, ele vai se repetir somando ele mesmo N vezes? Então, se esse BC fosse um A, por exemplo, então um A seria o próprio A, certo? Porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, aqui, este número multiplicado por 1 é ele mesmo, consequentemente, B mais C, certo? Então, chegamos aqui ao resultado esperado. Então, isso daqui é válido, então logo é válido para P de 1, certo? Então, para continuar aqui, nós precisamos o quê? Provar para o próximo. Nós vamos fazer o seguinte, suponhamos que P de A seja verdadeiro, ou seja, nós estamos dizendo que a nossa propriedade inicial, que é A vezes B mais C, igual a A vezes B mais A vezes C, todo A, B e C pertencente aos naturais, é verdadeiro, certo? Então, estou supondo que isso é verdadeiro. Então, vamos verificar se a propriedade é válida para P de A mais 1. Ou seja, P de A mais 1, gente, é o sucessor de A. Então, para provar aqui, nós faremos o quê? Nós substituiremos este A mais 1 no lugar de A, ou seja, nós vamos provar para o sucessor de A. Então, nós teremos o quê? A mais 1 vezes B mais C, certo? Então, aqui, olha só, nós teremos o seguinte, como se fosse B mais C, um número qualquer, certo? Então, nós temos A vezes B mais C, certo? Mais 1 vezes B mais C. Gente, isso daqui, ó, é a nossa propriedade aqui, ó, vocês estão vendo? Então, nós conseguimos, pela propriedade da multiplicação que foi usada aqui no início, nós conseguimos fazer o mesmo aqui. Ou seja, nós conseguimos multiplicar. Então, vai ficar A vezes B, mais A vezes C, mais 1 vezes B, mais 1 vezes C. Certo? Então, utilizando a associação da adição, nós reescrevemos esses termos. Então, nós vamos ter A vezes B, mais 1 vezes B, mais A vezes C, mais 1 vezes C. Certo? Agora, utilizando a propriedade comutativa da adição, nós conseguimos tirar a evidência de B e tirar a evidência de C, porque eles são termos que se repetem, certo? Então, vamos ter o seguinte, B vezes A mais 1, mais C vezes A mais 1. Consequentemente, galera, quando vocês observam isso daqui, nós chegamos no quê? Nós chegamos justamente naquela primeira propriedade aqui, ó. Isso daqui, ó, chegou aqui, ó. Certo? Mas como assim? Gente, esse daqui é o próximo, não é? A mais 1 é o sucessor de A. Então, nós chegamos ao sucessor de A, que era exatamente o que nós estávamos buscando. Portanto, P de A mais 1 é verdadeiro, ou seja, o P de A implica em P de A mais 1. Logo, por indução, P de A é válido para todos A, B e C pertencentes aos naturais. Certo, pessoal? Então, aqui, como nós conseguimos chegar no sucessor de A, que seria o nosso A mais 1, então essa propriedade é válida, como queríamos demonstrar, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês dois modos de ver a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Espero que tenham entendido, que tenham gostado e até a próxima.